voltando ao assunto sobre saúde emocional que temos falado já há alguns vídeos, conversamos lembrando, né, fazendo um pequeno retrospecto, lembramos que somos criaturas formadas por Deus com espírito, alma e corpo. Quando escolhemos Jesus como Senhor das nossas vidas, somos adotados como filhos e então passamos a ter direito, como um filho natural tem direito à herança dos seus pais, nós passamos a ter direito a toda herança que Deus deu ao seu filho Jesus. E nós precisamos entender que espírito, alma e corpo precisam estar alinhados. Não podemos cuidar apenas de um, esquecendo o outro, ou cuidar de dois e esquecer uma terceira parte. É preciso haver um equilíbrio. Não é tão fácil viver equilibrada nessas três partes, não, mas é possível porque a palavra fala sobre isso. E aí nós conversamos um pouco mais sobre a importância da saúde emocional e falamos que, baseados num livro de Stormy Martin, que fala sobre o segredo da vida abundante, que é o que Deus tem para a sua vida e para a minha, ela aprendeu, depois de ter reconhecido Jesus como Senhor da sua vida, alguns passos com aqueles que mentorearam a vida dela, né? Então, o pastor, a discipuladora que caminhou com ela, porque é muito importante que nossa caminhada de fé com Jesus, nós tenhamos pessoas que nos discipulem. O que é discipular? É ensinar, é mostrar a verdade, é nos confrontar com aquilo que está desalinhado com o plano de Deus para as nossas vidas, com os princípios de Deus. E nessa caminhada ela aprendeu 7 passos que formam a plataforma, a base para viver uma vida de liberdade e de cura emocional, que é o que nós estamos falando aqui. Então nós dissemos num primeiro ponto que é preciso a gente se libertar do passado, trabalhar o perdão na nossa vida, tanto para nós mesmos como para situações que muitas vezes nos prenderam em algum momento da vida, perdoar aqueles que de alguma forma nos magoaram, nos ofenderam, enfim. E conversamos dizendo que o perdão é um mandamento, e sendo um mandamento não é uma questão de vontade, porque vontade dá e passa. Se você ficar esperando, você vai ter vontade, não viu a pessoa, pensou em outra coisa, enfim, a vontade não é alguma coisa que Deus dá essa opção ali. Ele diz que nós precisamos obedecer os seus princípios e obediência será o assunto de hoje. Então, libere-se do passado, liberte-se do passado, execute, trabalhe, desenvolva o perdão, porque isso vai trazer já meu Deus, uma grande abertura de entendimento e de nos deixar mais leves. E o terceiro ponto é a obediência. A obediência não é uma coisa natural do ser humano. A obediência precisa ser aprendida, mas obediência também é princípio da palavra de Deus. Muitas vezes pessoas são libertas e curadas emocionalmente apenas começando a obedecer aos princípios espirituais, porque aquilo que Deus determina gera cura. Ele não ia ordenar alguma coisa sobre a sua vida, sobre a minha vida, que não fosse libertadora, que não fosse curadora. E nós precisamos estar curados para curar aqueles que estão próximos de nós. Então, a obediência é um desafio diário, mas à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos nos desafiando a essa obediência, nós somos alcançados pelo favor de Deus de uma forma extraordinária. Provérbios 19:16 diz: quem obedece aos mandamentos de Deus preserva a vida. E a gente também pode entender que quem preserva os mandamentos, as leis, as ordenanças da sociedade na qual vive e que não estão contrariamente estabelecidas ao que os princípios do reino de Deus, também tem a sua vida preservada. Porque a gente precisa entender que muita gente acha que a restauração emocional vem como num passe de mágica. Não é.
E a gente precisa também ter a compreensão e o discernimento de que repetir orações, mas vivendo em desobediência, isso vai se tornar uma mera repetição. Nós vamos nos tornar papagaios que não geram aprendizado e nem transformação. Provérbios 28:9 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Uau! Então a nossa obediência, a nossa desobediência, ela não vai matar o amor de Deus por mim e por você, mas ela vai nos impedir de desfrutar e de sentir o amor dele. Então nós precisamos entender que a obediência passa por nós controlarmos a nossa mente, renunciarmos a coisas que fizemos no passado que contrariam ao que Deus diz, renunciar a imoralidade, dizer não à imoralidade sexual, cuidar daquilo que existe dentro da nossa casa, cuidar do nosso corpo, daquilo que nós falamos, jejuarmos, orarmos. Para quê? Para que o nosso espírito esteja sempre mais forte, porque à medida que o nosso espírito estiver forte, estaremos mais prontos a obedecer prontamente. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ser uma pessoa que ama a Deus e porque ama a Deus é obediente.